Então, na primeira leitura, nós vemos um pequeno conflito de entendimento do cristianismo. Jesus era judeu, e ele viveu como os judeus. A mãe dele ensinou a religião dos judeus, e Jesus frequentava o templo. Só que Jesus começou a revelar uma nova palavra, uma verdadeira interpretação da Sagrada Escritura, e por isso nós dizemos que Jesus funda assim uma religião. Ele não continuou como judeu, ele fundou uma nova religião, que é o cristianismo, que tem como irmãos mais velhos uma base judaica. E por isso nós ouvimos dizer que a nossa tradição é judaico-cristã. Tem alguns elementos do judaísmo que permaneceram na religião cristã por causa dessa base da própria estrutura da vida de Jesus, dos apóstolos. Mas Jesus deu a profunda interpretação do Antigo Testamento. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu já falei isso para vocês, nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Evangelho. Tudo que nós entendemos da palavra de Deus é a partir do Cristo, ainda que seja uma palavra do Antigo Testamento. E por isso você tem que tomar cuidado. Não é uma tradição católica cristã você falar: ah, mas onde que está na Bíblia? Mostra para mim onde que está na Bíblia isso que você está falando. Isso daí não é uma tradição católica, isso daí é uma coisa dos protestantes, e até muitas vezes fazem isso baseado no Antigo Testamento. Ah, mas olha, aqui no Antigo Testamento está falando isso. Mas como que Jesus entendeu isso e ensinou os seus discípulos? E no Evangelho está dito assim: muitas outras coisas que não estão escritas neste livro ainda tem a se dizer. Quer dizer, ainda fora a Sagrada Escritura, com a Sagrada Escritura também, que é um dos pilares da nossa fé, há um ensinamento, uma tradição que foi dada por Jesus aos seus discípulos, e que eles mantiveram ao compreender as palavras de Jesus. E uma dessas coisas, um desses primeiros ensinamentos, está nesse conflito da primeira leitura do Atos dos Apóstolos. Vocês estão prestando atenção em mim? Fala amém. Então o que acontece ali? Eles começaram a entender que Jesus era o Salvador, o Senhor que salva. E agora os pagãos, os que não eram judeus, estavam se convertendo à palavra de Jesus. E aí os que eram judeus e tinham se convertido a Jesus, ao cristianismo, eles pensaram assim: será que aqueles que eram pagãos têm que passar pelos mesmos ritos dos judeus para depois seguir Jesus? Ou eles, num segmento direto a Jesus, não precisam passar pelos ritos do Antigo Testamento? Era um pequeno conflito de entendimento da palavra. Gente, por esse motivo que a igreja nos ensina a entender a Sagrada Escritura. Se 5 pessoas diferentes lêem a mesma passagem do Evangelho, cada um pode entender de um jeito diferente. E aí, cada um vai fazer o que dá na cabeça, do jeito que entendeu? E vocês imaginam a confusão que vira? Se cada um entender a palavra de um jeito, isso já dá confusão hoje em dia. Vamos falar a verdade. Ainda assim, que a Igreja Católica, todos os padres devem proclamar a mesma fé e ensinar a mesma doutrina que a igreja nos transmite e que está lá guardado no depósito da fé, nos documentos, no catecismo da Igreja Católica. Todos os padres devem falar a mesma coisa. Agora fala para mim a verdade: quem nunca passou numa confusão dessa, de confessar com um padre e ele fala para você fazer uma coisa, aí vai confessar com o outro, ele fala para fazer outra coisa, passa com o outro, aí, nossa, é para fazer o que afinal? Um falou que era errado, o outro falou que não é. Já não causa uma confusão na cabeça da gente? Se os padres não falar a mesma língua, já não dá uma confusão? Agora imagine se cada um que lê a palavra, a Bíblia, resolver interpretar do seu jeito. A confusão que isso vira, gente. E como então nós devemos interpretar a Escritura? À luz do ensinamento da igreja. Nós lemos a Escritura e sabemos a maneira profunda de compreendermos, passando por Jesus, da maneira com que a igreja nos ensina a compreender a profundidade daquela palavra. Isso vai manter na unidade, na proclamação da fé.
Então, quando começou esse primeiro conflito, os pagãos, os que não eram judeus, os gentios, significa aqueles que eram de outros povos, eles devem passar pelos ritos dos judeus antes de seguir Jesus, ou o seguimento a Jesus os libera de passar por esses ritos do Antigo Testamento? Então o que eles fizeram? Reuniram os apóstolos, os anciãos. Paulo volta de viagem, todos se reúnem e eles fazem o que nós chamamos de concílio. Eles se reúnem para discutir aquele assunto, todo mundo põe as suas ideias e no final eles proclamam então, compreendendo a profundidade do que Jesus quis ensinar, eles vão dar uma última palavra: nós cristãos todos vamos proclamar isso, e todo mundo vai seguir a mesma linha. Vocês entenderam como que dá essa unidade da fé? Ainda tem uma tradição na igreja que não é muito verificável, mas é uma das tradições que dizem assim, que os apóstolos se reuniram e todos eles disseram assim: agora nós vamos sair, cada um vai para uma terra distante e anunciar o evangelho. E como nós vamos saber se estamos todos proclamando a mesma fé? Para manter a unidade. E aí cada um dos apóstolos se levantou, é uma das tradições, uma das histórias, não que seja, né, a realidade, mas achei bonita. Ele diz assim, que um dos apóstolos levantou e diz assim: nós vamos professar a mesma fé se guardarmos essas palavras: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o outro se levantou e falou: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí o outro levantou e falou: que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Entendeu? Cada um foi falando um dos artigos da fé, e aí juntou e formou esse credo, que a gente professa, que tem a síntese de tudo que nós cremos. Isso mantém a unidade. Quando nós queremos interpretar a palavra de Deus do nosso jeito, nós corremos muito no risco de errarmos, de interpretarmos de forma errônea, e começarmos a seguir um evangelho que não é o evangelho do Cristo, começar a inventar normas, leis, que não correspondem àquilo que Jesus quis. Então a missão da igreja é ensinar, é guardar essa fé professada, ensinar essa fé, e ensinar as pessoas a viverem essa fé em comunhão com aquilo que os apóstolos também proclamaram. E essa é a grande importância de você caminhar na igreja, de você ouvir as pregações, de você fazer uma catequese, de você ler os livros espirituais. Essa é a grande importância de você deixar com que a igreja eduque você na fé, e não ter a sua fé do teu jeito lá na sua casa, e não querer, e não ficar confundindo a sua fé. Tem gente que também faz uma salada mista de fé, né? Porque a pessoa é católica, está aqui ouvindo a pregação, aí uma prima dela, vocês estão comigo ainda? Acorda. Uma prima dela fala assim: ai, olha, vai lá na minha igreja conhecer, não tem problema nenhum. Aí você fala: ai, tudo que é de Deus é bom, né? Aí você vai na igreja da sua prima. Aí depois você tem uma vizinha que convida você para ir lá na igreja vizinha. Eu sei disso, gente. Eu tinha uma vizinha que era da igreja batista, ela levava as crianças, tinha a escolinha dominical, mas tinha um café bom lá, sabe, de comida. Eu ia por causa da comida. Os vizinhos tudo ia, as crianças tudo ia. E a minha mãe, que não era muito ligada de igreja, achava que era bom, porque pelo menos está indo na igrejinha, está indo lá. E lá na igrejinha, quando a gente ia comer os docinhos, alguém que cuidava das crianças já ia lá nos ensinando sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Quer dizer, não era ruim, porque eram as coisas de Deus. Mas você consegue entender que o entendimento da Sagrada Escritura, ele pode ser professado de forma diferente, e isso pode confundir a cabeça. Quer dizer, um diz que você pode ter Nossa Senhora em casa, o outro diz que não pode. Um diz que pode ter a imagem da cruz, o outro diz que não pode. Um diz que você... Gente, quem navega... mas todo rio vai para o mesmo mar. Mas quem navega com um pé num barco e um pé no outro, não chega a lugar nenhum. Porque os barcos vão, né? Eles podem estar indo para o mesmo mar, só que um barco vai para cá, meu filho, o outro vai para lá. E olha que se você tiver com o pé no barco errado, vai acabar ainda no riozinho morto lá, né? E aí? Olha, o problema que a gente vai criando muitas vezes de relativizar a fé,
de interpretar a fé do nosso jeito, ou deixarmos sermos conduzidos por muitos caminhos e não chegar a lugar nenhum. Então muitas vezes eu digo para as pessoas aqui no confessionário: olha, você precisa amadurecer nas suas escolhas, você tem que amadurecer na sua decisão. Você decidiu ser católico, você decidiu caminhar na igreja católica, então seja um bom católico, vive a fé de verdade, se aprofunda nos sacramentos, na doutrina, vem na missa, confessa, reza o terço, faz penitência, leva isso a sério, não leva isso de qualquer jeito. Fala para quem está perto de você: tem que levar a sério, meu filho. Olha, se você estiver vivendo a fé de qualquer jeito, você não vai chegar a lugar nenhum, e você não vai permanecer na videira. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer com você? Vai virar um ramo seco. Tem um monte de gente que fala que é católico e está vendo secar o ramo da vida. Cadê os frutos? Cadê as folhinhas verdes? Está com aquela cara de ramo seco, com aquela vida que parece um ramo seco, que não produz fruto. Ah, mas padre, sabe, eu rezo, parece que Deus não me escuta. Mas começou a rezar quando? Ontem. Aí eu rezo tanto, padre, nossa, já fiz uma Ave Maria, rezo demais, Nossa Senhora Aparecida, padre, já rezei 3 Pai Nosso e nada aconteceu, né? Gente, algumas vezes precisa mudar, precisa confessar. Quanto tempo não confessa? Quanto tempo? Nossa, né? Ai, padre, estou me sentindo pesado, sabe uma coisa pesada? É, meu filho, esses pecados que você está carregando esses anos todos aí, pesa nas costas mesmo, e perturba a visão. Eu falo, quem usa óculos vai entender o que eu quero dizer. Imagine se a gente lavar o óculos uma vez por ano, o que vai acontecer? Mas nós vamos enxergar tudo embaçado. A gente tem que lavar o óculos todo dia, e olha que tem dia que você faz alguma atrapalhada lá, enfia a mão nos olhos, né? Tem dia que eu esqueço que eu estou de óculos. Esse aqui é pequenininho, então não tem como esquecer. Tem dia que eu esqueço que eu estou de óculos, vou lavar o rosto assim, lavo o óculos e tudo, sabe? Nossa. Gente, imagine você, o óculos sujo, e você tendo que enxergar as coisas com o óculos sujo. Sabe, tem muita gente que quer permanecer em Jesus, quer ter os frutos da vida cristã, quer experimentar o sabor, o doce desse fruto, que é a vida em Cristo, quer ver os milagres, quer receber graças, mas é um ramo seco. Um ramo seco que não está ligado à videira, que não está guardando os mandamentos, porque está sem rumo, está atirando para todo lado, está acendendo, como eu dizia na adoração, está acendendo a vela para Jesus e para o diabo, não é verdade? Nossa, padre, hoje eu fui na missa desatadora, desatei o meu nozinho, coloquei uma moeda para o Buda, coloquei o elefante de bunda para a parede, para a porta, pus um pé de coelho no meu chaveiro, um trevo da sorte, entendeu? Nossa, pus uns cristais nas portas da minha casa, pus lá um Senhor dos Sonhos, entendeu? E de segunda, de quarta eu faço estudo bíblico com a minha prima testemunha, de sexta eu vou no centro, de domingo eu vou na missa do Padre Anso, Alguém ajuda, né? Olha, muita gente é assim. Gente que é assim é um ramo seco, não vai produzir fruto, porque não está ligado à videira. Ligado à videira é você levar as coisas a sério. Isso faz parte da vida adulta. Tem que ter vida adulta. Tem muita gente que não tem vida adulta, não assume uma coisa, não abraça aquilo. É minha responsabilidade, minha obrigação, sabe? Cuidar de si mesmo, cuidar das coisas que você assume, amadurecer. Está indo para um lado, depois está indo para o outro, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Não, entra num caminho e vai firme, vai na fidelidade, vai com toda entrega, se aprofunda na fé, vive os sacramentos, vai na missa, recebe a bênção do Santíssimo, confessa, sabe, vive a fé de verdade. E aí, essa prática que no começo é uma coisa até forçada, então eu estou dizendo isso para você, presta atenção. No começo da sua caminhada, você tem que fazer um esforço, porque você está tíbio, você está frio, você está desanimado. O pecado, gente, ele vai crescendo tanto dentro da gente, que a gente vai começando a ficar cego. A gente não percebe mais a gravidade do erro. Você está fazendo uma coisa errada, e você acha que é normal. Você não consegue mais perceber, porque o pecado vai endurecendo o nosso coração. Ele vai sujando os óculos,
e você está vendo tudo embaçado e acha que está normal, que é isso mesmo. Eu já contei para vocês a história da vizinha que falava mal da outra, né? Que falava, nossa, essa vizinha do meu lado não sabe lavar o lençol dela, as coisas na casa dela, os lençol dela é tudo sujo. Cara, ela pendurou lá no varal as roupas dela, olha que roupa encardida, e ela falava todo dia, né, pro marido, falava todo dia pro marido, né? Aí um dia ela acorda, olha o varal da vizinha assim e fala, eu acho que a vizinha aprendeu a lavar roupa, porque olha como o lençol dela tá limpo hoje. Aí o marido fala assim, não, eu limpei a janela. Quer dizer, a janela da casa dela estava tão suja, que ela achava que era o lençol da vizinha. Gente, olha, o pecado faz isso com a gente, deixa a nossa visão tão turva, que a gente acha que o problema está nos outros, não consegue mais enxergar a nossa própria miséria. Então quando você entra com fidelidade na fé, você começa a viver sua fé, levar isso a sério, começa a ter uma vida de oração. No começo é uma luta, mas depois de um tempo, você começa a ver como aquilo faz bem para você. Você começa a perceber coisas que não cabem mais na sua vida. Você começa a perceber que tem coisas que não fazem bem para a tua alma, e você começa a mudar. E essas mudanças vão fazendo com que você cresça espiritualmente. Você começa a confessar sempre, para de fazer aquelas coisas maluquices que você fazia antes. Sai um pouco daquele computador, daquelas conversas frias. Você começa a mudar o seu jeito de se vestir. Você começa a mudar, porque a própria palavra vai fazendo essa mudança em você. A vida em Jesus, séria, vai fazendo essas mudanças, sem que ninguém peça nada. Você vai dando, você vai ofertando, vai sendo uma pessoa mais calma, mais paciente. E aí você começa a produzir frutos. Porque quem vê você fala, olha, fulano está levando a sério a fé. Esse ramo está ligado na videira, e vai dar certo. Quando se está ligado na videira, vai dar certo, gente. Eu não vejo, nunca vi ninguém que levou a sério a fé e não experimentou os frutos que Jesus promete. Nunca vi. Dá certo quando nós estamos certos com Ele. Quando estamos com Ele, ainda que venham as provações, as dificuldades, nós superamos tudo isso, porque Ele nos mantém em pé, porque Ele nos leva a atravessar essas águas, a vencer essas dificuldades. Leva a sério a tua fé, e você vai experimentar a força da videira, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Você está entendendo isso? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Quantos de vocês testemunham milagres nessa novena, porque foram levando a novena a sério, foi fazendo, ouvindo a palavra, comungando, caminhando, buscaram confissão, buscaram mudança? Quantos de vocês experimentam essas mudanças? Que sinceras essas mudanças. Até num casamento, gente, um casamento pode ser transformado se o marido e a esposa escutam junto a palavra com seriedade. Seriedade não é vir esquentar banco na igreja, hein? Seriedade não é só vir na igreja, porque tem muita gente que vem na igreja, mas está com o ouvido fechado, não escuta nada, não presta atenção. Tem gente que vem na igreja e dorme no ponto, aí não tem mudança. Ou se escuta, não quer mudar. Escuta a palavra, Jesus está falando, ó, você precisa mudar isso. Jesus fala, viu, gente? Jesus fala, hein? Você precisa mudar isso, hein? Jesus fala. E a pessoa escuta a palavra, não muda, não quer levar isso a sério. E aí o que acontece? Não vê o resultado. Permaneçam na videira. Não se afasta de Jesus e leva a sério a sua fé, em tudo, nos pequenos detalhes, e nós todos seremos testemunhas do grande milagre que Deus pode fazer na vida daquele que crê. E eu creio que Ele já está fazendo muitos milagres na vida de vocês. Amém.